Vou até gravar isso aqui. Família, eu tô ligado. Eu tô ligado que esse canal aqui não é canal de vlog, é um canal normalmente de react, eu não costumo falar minha opinião. Mas eu acabei de ver aqui, ó, né? Receber um link de uma notícia envolvendo o Monark do Flow, né? Inclusive na foto ele tá usando o leão do Proerd, que todo mundo sabe que é uma piada, porque ele faz uso, né, de drogas, no caso tal. Então vamos lá. Saiu na Folha de São Paulo. Monark é afastado do podcast Flow após defender partido nazista. Essa é a matéria de Taiguara Ribeiro. O podcaster Monark foi afastado do canal Flow após falas em que defendeu o direito de existência de um partido nazista. Os estúdios Flow também divulgaram nota pedindo desculpas e, em especial, à comunidade judaica. Se eu não me engano, o Monark tem descendentes, ascendentes judeus, sei lá. Enfim. Informando que o episódio seria tirado do ar. O caso repercutiu negativamente, até porque não tinha como repercutir positivamente, né? E o Flow Podcast perdeu diversos patrocinadores e tem sido alvo de muitas críticas. A Flash Benefícios divulgou nota na qual anuncia o encerramento formal da relação contratual com o canal após os comentários de inadmissíveis, dos quais discordamos. O FERJ, a Federação de Futebol do Estado de Rio de Janeiro, também rompeu o contrato de transmissão de jogos de seu campeonato estadual com os estúdios Flow responsáveis pelo Flow Podcast. A transmissão da edição desse ano da competição era realizada pelo Flow Esporte Clube, braço esportivo do Flow, que no caso acho que é apresentado pelo Igor 3K. A FERJ, defensora da igualdade e do respeito, isso é nota da FERJ, tá, gente? Defensora da igualdade e do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com os estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Esporte Clube, que transmitia os jogos do Campeonato Carioca de 2022 por apologia ao nazismo, regime de cujos crimes contra a humanidade e até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida, escreveu a entidade, nota publicada hoje, nesta terça-feira, dia 8. A Insider Store foi outra empresa a repudiar as falas de Monark sobre partidos nazistas e anunciar total desligamento como patrocinadores do Flow. O comentário do apresentador foi feito na segunda em entrevista com um dos deputados Kim Kataguiri, do Podemos, e Tabata Amaral, do PSB. Então, mano, vou te falar um negócio. Eles são amigos do Kim Kataguiri, tá? Não é a primeira vez que o Kim foi lá e tal. E, inclusive, esse tipo de aliança, né? De, de elo, de laço que você tem, ou você tá em constante atrito, né? O que normalmente ficaria chato, né? O convidado, no caso, que de tanto ser confrontado, ele provavelmente não aceitaria tanto ir no flow, mas ele provavelmente não era tão confrontado assim. E então, tipo assim, a amizade se fortalece, eu acredito, né? Dentro de cabeças imaturas, como a do próprio Kim Kataguiri e do Monark, porque eles pensam igual, né? Então o Monark, ele tenta, por trás de uma cortina de liberalismo e anarquia, propagar esse tipo de discurso, né? Como a liberdade de expressão. Porém, tem uma coisa muito interessante, né, no qual do Monark, que as pessoas que acompanham ele há um certo tempo, né? Eu que acompanhava o Flow desde a primeira merda que ele falou a respeito de defender pessoas racistas, eu é que ele faz isso como porque ele continua sendo aquele mesmo garoto, aquele mesmo nerdola com queijo debaixo da teta, assim como eu sou nerdola pra caralho, só que ele, por conta de ter muita fama quando era criança, né, eu acho que ele continua sendo aquele mesmo moleque que ficou puto depois de tantas pessoas pediram pra ele ficar cantando ponte ponte
o tempo todo. Então ele se escondeu atrás da droga, ele se esconde, essa revolta, né? E ele não tem com o que se revoltar. Ele não tem com o que se revoltar. Porque ele provavelmente veio de uma realidade que não passou dificuldades econômicas, né? Não. Não tô dizendo que ele viveu igual a Jade Picon. Não tô falando isso, né? Tipo, dinheiro pra caralho. Não. Não passou dificuldades econômicas. E um certo momento da vida dele, que é na adolescência, onde ele deveria ter sido oprimido de certa forma, ele encontrou na internet tipo, dezenas, milhares e milhões de pessoas que babassem o ovo dele. E faltou. Faltou ali a pessoa pra, tipo, fazer o Batman, naquele meme Batman e Robin, dar o tapa na cara e falar, cala a boca! Mas ele não faz isso, né? Ele não calou a boca e ele usa isso hoje em dia para chocar a sociedade. Até o momento de alguém chegar e dar o tapa físico ou moral, dizendo cala a boca. E foi esse o tapa que ele tomou agora, né? Outra coisa que aconteceu que foi inclusive uma das coisas que me fez parar de seguir ele foi no episódio que foi com o Antônio Tabet, né? O Kibe do Porta dos Fundos, na qual o Kibe defende, né, o Kibe reitera, né, a questão toda de que racismo é crime, né, ele afirma, né, racismo é crime. E aí o monarca vem naquela, mas não fere a verdade de expressão. Ah, discordo. Isso não libera liberdade de expressão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Kibe fala assim, mano, não. Porque a partir do momento em que você é racista, a sua opinião ela vai de encontro à existência de várias pessoas. E isso é crime. Isso é crime. As pessoas, por conta da sua opinião, pessoas, milhares de pessoas, ou até mesmo milhões, morrem todos os dias no mundo inteiro. Então, cala a boca, monarque. Cala a boca. Então aqui, ó, entre aspas. A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Só que, né, o problema todo é que, né, o partido nazista já teve reconhecimento pela lei e a gente sabe no que deu. Tabata Amaral rebateu o podcaster. A rejeição ao comentário, porém, não se limitou apenas à fala da deputada do programa. Outras marcas, como Bis, Lacta, Puma, Ragazzo, repudiaram os comentários do apresentador do podcast e afirmaram que, embora tenham feito patrocínios pontuais ao canal, não possuem mais relações comerciais. Nessa terça, dia 8, o Monark gravou um vídeo no qual pediu desculpas pelas declarações e disse que estava bêbado. Não estava bêbado, estava bêbado, emaconhado e com vontade de causar como um bom molecão de 30 anos, tá? Errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado, fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender a ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, afirma. Então, querido, o problema todo é esse. Os Estados Unidos, ele é um exemplo em várias coisas. Mas o fato de permitir essa liberdade de expressão que permite a existência de supremacistas brancos e nazistas, neonazistas e os caralho, isso não é um ponto positivo dos Estados Unidos, é um ponto negativo, tá? Não é só porque os Estados Unidos tem dólar e o dólar vale mais que, eles estão certos. Não é quem tem mais dinheiro tá certo não, tá? Se for assim, o Roberto Justo estava certo quando resolveu cantar e lançar CD. Ainda no vídeo falou de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Peço perdão pela minha insensibilidade. Não é uma insensibilidade não, querido. Você ligou o foda-se pra uma coisa chamada Holocausto. Simplesmente a morte de milhões de pessoas, tá? E quem se fudeu tudo nessa parada foi o 3K e a galera que infelizmente é obrigado a aturar essas merdas do Monark. Que inclusive gostaria de dizer, se o Flow fosse feito por o 3K e o David Jones, sabe? Que são dois amigos, igual o Mítico e o Igão, que são dois amigos, estaria muito melhor do que está hoje, na minha opinião. O podcast pediu ainda um pouco de compreensão com o que aconteceu. São 4 horas de conversa. Eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma de como me expressei. Dá a entender que estou defendendo coisas abomináveis e é uma merda. Errei pra caralho. Sim, cara.
você já cancelou você já cancelou e falou muito mais merda de pessoas que fizeram coisas muito mais lights que você. Então, cala a boca. No fim do vídeo, ele voltou a pedir desculpas para a comunidade judaica, convidou representantes para participarem do programa e me explicarem mais sobre toda a história. Então, querido, vamos dizer o seguinte aqui. É, você falou com a comunidade judaica porque eles eram os principais alvos, né, do partido nazista na época da guerra. Porém, além disso, você deveria se desculpar com outras minorias, como homossexuais, pessoas pretas, os Romani, né, que são descendentes de ciganos e tudo mais, entre outras minorias. Tudo que não se adequava como o ideal nazista, inclusive você, né? Por ser um gordo tetudo maconheiro que utiliza de entorpecentes, você seria morto, porque você não está no ideal de beleza nazista, o ideal ariano, né? Então você seria morto por ele, então você tipo defende uma coisa que te mataria. Você é meio burro, na minha opinião. Inclusive tem lá em Cachoeiro, não sei se ele ainda tem a mesma opinião, mas quando eu era adolescente tinha um cara que era preto, né, pessoa preta, cor preta, que defendia o partido nazista. O apresentador Benjamin Beck do SBT comentou em suas redes sociais que gostaria de ter o episódio no qual participou o Flow Esporte Clube retirado do ar. Beck com A, né, não com E, porque é outra parada, que é judeu, teve o pedido atendido. Boa, boa. Comentarista da ESPN, especialista em esportes americanos, Anthony Curti, participa do podcast na sexta-feira, dia 11, também cancelou a entrevista. Júnior Coimbra, filho do Zico, informou que o pai cancelou a ida ao Flow. Caralho! Tá vendo que eu falei que o 3K se fudeu pra caralho? O 3K, pra quem não sabe, não tá ligado, família? Ele é flamenguista roxo. E o Zico é uma das sabe, é um dos ícones maiores, assim, da torcida do Flamengo. E, mano, Júnior Coimbra não era aquele cara que tem tinha o grupo de pagode só no sapatinho? Tipo, o Zico ter cancelado, o Zico é um cara muito gente boa, mano. Talvez ele nunca mais volte, tá ligado? Talvez ele tinha perdido essa aí. E do Flamenguista tinha uma participação no podcast marcado para essa terça, no caso hoje, né? O jornalista do UOL, Mauro César, também afirmou que não aceitaria convite do canal para uma entrevista após o ocorrido. E é isso, família. Mais uma vez, essa foi só tô lendo aqui essa parada, né, o que saiu na Folha de São Paulo na data de hoje. E quem se fudeu muito mais aí foi o 3K. Que, por mais que ele seja, na maioria das vezes, assim, foda-se essa parada aí e tal que falou, tenta não ligar para as coisas, a gente tem que entender que não é uma questão de cancelamento, sabe? Não é questão, vamos cancelar o Monark. Não, não é uma questão de cancelar o Monark. É uma questão de empatia. Mas não empatia para com o Monark, porque ele já teve muita empatia até demais ao longo dessa vida dele, né, da trajetória dele e tudo mais. A gente tem que ter empatia pelas pessoas, pelas milhares e milhões de pessoas que erraram pouco, ou erraram muito menos, ou erraram quase nada, ou dependendo da idade, crianças, né, judaicas, judias, e crianças pretas e crianças de minoria que erraram pouco ou não tiveram nem tempo de errar, erraram nada e são mortos pelo ódio ou por ideologias de ódio, como é a ideologia fascista, a ideologia nazista, a ideologia supremacista de forma geral, né? E que a gente não teve nem como passar um pano para elas, porque infelizmente elas não existem mais, elas morreram. Por quê? Porque pessoas defendem ou se simpatizam com esses ideais. Diego, você está dizendo que o monarca se simpatiza? Querido, o negócio é o seguinte. Antes de existir, né, a sigla LGBTQIA+, né, a sigla se chamava GLS, né, que é Gays, Lésbicas e Simpatizantes.
As simpatizantes eram as pessoas que eu entendia, né? Pode estar falando a maior merda do mundo. Eu entendia que são pessoas que não necessariamente são homossexuais, né? Mas que se simpatizam, têm empatia com essa causa. Ou seja, vamos deixar existir para que essas pessoas homossexuais sejam livres para fazer o que quiser. Só que a liberdade do gay, da pessoa homossexual fazer o que quiser, não envolve matar ninguém, envolve apenas ele ter o direito de existir. E os ideais, né, defendidos pelo monarca, por mais bêbado que ele tivesse, todo mundo sabe que bebida entra, verdade sai, tá? A pessoa, ela não muda quando ela tá bêbada. Ela apenas se revela. Ela apenas... Os filtros caem. A gente sabe disso. Tanto que quando eu bebo, eu fico mais tagarela do que eu já sou. Entendeu? Eu fico mais chato do que eu já sou. Então a gente sabe que não é tipo... Ah, então quer dizer que Dibs fica chato quando bebe? Não, ele fica mais chato. Chato ele já é. Então o que eu tô querendo dizer é que não é algo... Não sei se ele fica mais rebelde, né? Ele bebe, fica mais rebelde, fica com mais vontade ainda de ser Ed, né? De ser aquele cara que vai no limite ali, mas dessa vez o limite não existiu. Ele ultrapassou todo e qualquer um. E se for, tipo, da minha sincera e modesta opinião, esse tipo de discurso não tem mais espaço na internet ou no mundo de 2021. Eu acredito sinceramente que se o Donald Trump foi proibido de utilizar o Twitter, na minha sincera e modesta opinião, o monarca tem todo o direito de pedir desculpa, como ele já fez, né? Na nota, inclusive, foi dita isso. Ele se pronunciou, ele falou, pediu desculpa, falou que errou. Mas, infelizmente, não tem como ele mostrar para mim e para todas as minorias ofendidas com esse comentário dele que ele mudou, tá? Então, na minha opinião, como na época, né, eles dois, tanto o Igor 3K quanto o Monark, martelaram em cima da Xbox Mil Grau quando eles tiveram as falas racistas e que tudo, tipo, não achou que foi pouco que eles foram cancelados e tudo mais. Na minha sincera e modesta opinião, o que o YouTube tinha que fazer é o seguinte: ou vocês, ou você, Igor 3K, apresenta a total desligação, né? O total desligamento, né? Vamos falar de desligação, não deve nem existir. O total desligamento do Monark com os estúdios Flow, sabe? O Monark não faz mais parte, aí mostra documentação, mostra que realmente ele não faz parte nem do CNPJ e nem de nada, ou a gente exclui o canal do Flow, sabe? Porque esse tipo de polêmica, na minha opinião, não é uma polêmica nem que vai... que serve para alavancar o canal. Porque, tudo bem, ele pode ganhar em volume de inscritos, mas ele vai perder muitos inscritos que discordam muito dele, vai ganhar muitos inscritos que adoram esse tipo de conteúdo, né, que apoia esse tipo de coisa. Então a consequência dele é que o público dele vai ficar muito mais tóxico e muito mais impossível de se conversar, né? E... sabe... Vamos, sabe, e no final das contas, no frigir dos ovos, eles vão perder tudo. Se eles realmente abraçarem esse ideal e a galera que é supremacista começar a patrocinar o Flow. Mas, na minha sincera opinião, ou o Flow apresenta o total desligamento do Monark, dos estúdios Flow, ou, por mim, na minha sincera opinião, tô falando de coração mesmo, tinha que ser extinguida a participação do Flow em toda e qualquer rede social. Isso incluindo... eu sei que não é possível que eles sejam excluídos da internet. Eu sei que não é possível. Mas das redes sociais como Instagram, Twitter, Twitch e YouTube, deveriam ser. Se a gente não pode falar palavras aqui
que entram no nosso vocabulário e de forma infeliz, né? Que a gente acaba taxando pessoas. Eu acho que ele defender um ideal da forma com que ele defendeu, realmente ele não deveria ter mais. Ele teve oportunidade, né? Ele pode, no caso, voltar para a internet como monarca, pode, mas eu acho que ele deveria ser excluído do Flow. Ou excluir ele do Flow ou excluir o Flow como um todo. Né? Infelizmente é isso aí. Ah, Diego, mas vai estar saindo a galera tá atrapalhando pessoas, famílias, sei que lá. Mano, o nazista atrapalhou muito mais família, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Deixa o like aí, você tá no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tinha que desabafar, tinha que tirar isso do meu peito, porque é um absurdo. É inaceitável, é inadmissível esse tipo de coisa. Na moral mesmo. Ah, Diego, você tá chutando cabeça de cachorro morto? Não. Não tô chutando cabeça de cachorro morto. Na verdade eu tô. Né? Se for parar pra pensar, eu tô. Porque quanto mais o monarca ia extrapolando esse tipo de limite, mais ele ia matando o flow. Mais ele vai matando o flow. Inclusive, poderia o Flow ser hoje o maior podcast do Brasil, mas não é. Né? É o Podcasts. Em volume de inscrito, é verdade, gente. Não tô nem zoando. Mas é verdade. E vocês já pararam pra pensar, mano, que defendendo esse tipo de ideal, o Flow, ele é contra, tipo, praticamente todos os podcasts que existem? Porque talvez eu esteja falando besteira aqui. Mas, pode pá, os manos são preto e de quebrada. Podcasts, a Camila Loures, pele preta. Por mais que a Virgínia seja loura. Mas já. Eu acho que o Groselha Talk, que é Gordox, Gordo Nerdola, Lima. O. Cara, talvez pela estética, sobraria o inteligência, porque nem o Vênus ia, porque Yasmin Yassine ela é descendente de árabe, né? Então, ah, talvez a Cris Paiva também não, porque o narizinho dela talvez seja um nariz meio judeu. Enfim, sobraria elas e o pod delas. Sobraria o inteligência limitada e o pod delas, pá. Enfim, tô divagando demais. Falou, galera. Salve, salve.